Opa, tudo bem? Eu sou o Elcio da Vize e a gente está falando sobre o processo de construção de sites para quem está começando agora na web, para quem está contratando um desenvolvedor. E hoje eu vou falar de um assunto que é bastante importante. Semana passada eu falei sobre layout responsivo e sobre você aprovar o site de fato funcionando, mudando de tamanho e não simplesmente uma imagem do que ele vai ser, sabe? O processo de desenvolvimento que a gente tem usado, ele surgiu no começo da internet, foi sendo adaptado aos poucos, mas ele na minha opinião, e na opinião de um monte de gente com quem eu tenho conversado, ele é um processo antiquado já, que precisa ser reformulado. Essa é uma das coisas que a gente está fazendo aqui na Vize, reformulando esse processo e o jeito como se faz design para a web, o jeito como se projeta coisas na web, sabe? Eu vou tentar explicar. Pensa assim, quando você vai construir uma casa, você vai contratar a construção de uma casa. Então você chama um arquiteto ali e ele que entrega uma abstração. Essa abstração antigamente era uma planta baixa, né? Então ele que entregava uma planta baixa, você olhava ali que um risco, aqui vai uma parede, aqui vai outra parede, aqui vai um banheiro, aqui vai a sala, aqui vai lustre, aqui vai interruptor, aqui vai janela. E você olhando aquela planta ali, você tinha que imaginar como seria a sala, como seria o banheiro, como seria a escada, como seria a parede, e aí você aprovava. Tá? E o que acontecia muitas vezes é que depois que a casa foi construída, você olhava e falava, puxa, mas eu queria essa parede um pouquinho mais para lá, mas na planta não dava para ter certeza, né? Hoje isso melhorou um pouco, então o nível da abstração melhorou bastante, então hoje o arquiteto consegue te mostrar um cenário em 3 dimensões no computador e você navega virtualmente pela casa e tal. Tá? Também sempre existiu o recurso de construir uma maquete, você olhava a maquete ali e tal. Mas tudo isso são abstrações, é claro, né? Você não consegue construir a casa primeiro para ver se ficou boa, se não ficou boa, você muda. Não é assim que funciona na construção civil. Tá? Tem um pessoal que inventou um negócio fantástico, quando você vai construir em grande quantidade, vai fazer apartamentos e tal, que você está comprando na planta, mas você não precisa acreditar só na planta. Eles constroem Você visita um apartamento até decorado ali, já pronto, para você ver como vai ficar o seu apartamento que vai ser construído depois. E você sabe que as medidas são exatamente aquelas, o acabamento vai ser mais ou menos aquele, o jeito como o apartamento vai ser, você anda pelos ambientes ali. Você está dentro de um apartamento real, da coisa de verdade ali, não é um papel ou uma imagem na tela de um computador. Com a internet, a gente fez um negócio mais ou menos parecido, sabe? A gente faz todo um planejamento antes de construir o site. Tem um ditado que o pessoal costuma dizer que, olha, a gente tem que medir 2 vezes para poder serrar uma só. Então tem que planejar muito para não ter retrabalho. Retrabalho é uma coisa muito ruim, né? Ter que fazer de novo uma coisa que você já fez e tal. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente está falando de construir sites, a gente está falando de uma coisa muito diferente de construção civil. Diferente, em primeiro lugar, porque a abstração ela se torna muito menos tangível. Ela não é uma abstração de uma coisa real. Então é muito mais difícil você olhando um diagrama, um desenho, um rascunho em preto e branco, você ter uma noção exata do que vai ser o site. Quando você vê ele funcionando de verdade, aquela situação de você, eu queria essa parede mais para lá, ela acontece muito mais, acontece o tempo todo. Quando você pega e vê o site de verdade funcionando em tamanhos de tela diferentes, e você navega por ele de fato, clica, vai para lá, vai para cá, fica muito mais claro para você o que ele é, e aí nessa hora que as decepções acontecem. Que você olha, não era isso que eu queria, puxa, isso aqui não funcionou muito bem, isso aqui não está claro, as pessoas não vão entender, e acontece mesmo de elas não entenderem, de não funcionar nada do que foi planejado. Além disso, a gente não está falando de tijolo, de cimento, de alguma coisa que tem um custo absurdo. Você colocar uma parede de tijolo em algum lugar e depois mudar de ideia, tem um custo enorme, é claro. A gente está falando de alguma coisa em que mudar de ideia é muito mais fácil. A gente está falando de um produto virtual que é muito mais fácil construir e a tecnologia para isso está evoluindo cada vez mais. Então hoje é muito mais fácil do que no começo da internet mudar de ideia em relação a um site, a uma decisão de projeto, alguma coisa que foi construída já. Então cada vez mais a gente está tentando fazer com que a gente parta logo para coisa real e tire abstrações do meio do caminho.
Precisa ter abstrações, precisa ter planejamento. Não estou dizendo que você precisa simplesmente fazer uma reunião de briefing e constrói um site aí, só me mostra quando estiver pronto. Não é disso que eu estou falando. Principalmente precisa ter abstrações para comunicação, para ficar claro que o desenvolvedor entendeu o que você quis dizer e que você entendeu o que ele quis dizer. Precisa sim ter abstrações, mas a quantidade de abstrações não pode ser grande. E a palavra final não pode ser baseada numa abstração. Então, se você está fazendo reuniões e mais reuniões, aprovando diagramas em preto e branco, mapinhas em preto e branco, listas do que vai ter, e não está vendo a coisa real, provavelmente você tem um problema. Precisa partir para a coisa real. Se a aprovação do layout é feita numa imagem estática, que você não consegue ver em vários tamanhos, que não dá para clicar e navegar, provavelmente você tem um problema. É muito barato hoje construir um protótipo, sabe? Construir alguma coisa que você olha e é o site de verdade. Não tá, tem alguma coisa que não funciona ainda, tem coisa para ajustar, mas você está aprovando o site mesmo. Você clica e navega, você está vendo como vai ser de verdade, sabe? Então, cuida disso, tenta puxar para esse lado, sabe? Quando você perceber que você está aprovando muito preto e branco, aprovando muito desenho que não é a coisa real, muito diagrama, tabelinha, ilustração, rascunho, mapa. Quando você está aprovando também layout, mas é layout estático, apresentado pelo designer numa tela bonita e na tela dele fica lindo, mas você não pode testar de verdade o que você está aprovando, fica ali com a pulga atrás da orelha, começa a fazer pergunta, começa a pedir para a sua agência, para os seus desenvolvedores, para ver o site de verdade, para ver funcionando de fato, e não dá a sua palavra final enquanto você não vê funcionando de fato. Porque é lá que a decepção acontece. O seu desenvolvedor precisa ajustar os processos dele. Precisa ajustar o jeito de trabalhar. Para que não seja parecido com a construção civil. Não precisa ser, é muito mais parecido com brincar de Lego. Não precisa ser um mega projeto em que você não pode mudar de ideia. Exija isso de quem está desenvolvendo para você. A gente não pode desenvolver mais como há 20 anos atrás. Você tem que ter o direito de mudar de ideia. Aprove somente a coisa real. Aprove somente site funcionando de verdade. Peça logo por site funcionando de verdade. Não perca tempo com abstrações. O processo tem que ser desenhado para isso. Espero ter ajudado aí. Espero ter te dado dicas que vão direcionar o seu trabalho de aprovação e tudo que você vai fazer com a sua agência, com o designer que estiver desenhando o seu site. Se você está gostando dos vídeos, se está sendo útil para você, clica no botãozinho assim. Se não está gostando, clica naquele outro assim para a gente saber se a gente está acertando ou não. E é isso aí.